Oi, gente! Hoje estou com James Baldwin em O Quarto de Giovanni. Estou parado à janela deste casarão no sul da França ao cair da noite. A noite que vai me levar à manhã mais terrível da minha vida. Tenho um copo de bebida na mão, há uma garrafa ao lado de meu cotovelo. Vejo meu reflexo no brilho cada vez mais fraco da vidraça. Minha imagem refletida é alta, lembrando talvez uma flecha. Meu cabelo louro brilha. Meu rosto é como um rosto que já foi visto muitas vezes. Meus ancestrais conquistaram um continente atravessando à força planícies cobertas de cadáveres, até chegar a um oceano que não dava na Europa, e sim num passado mais obscuro. Quando amanhecer, talvez eu esteja bêbado, mas isso não vai ajudar em nada. Vou ter de pegar o trem de Paris assim mesmo. O trem será o mesmo. Tudo será o mesmo, só estarei mais silencioso. Aqui já tô dando um gostinho da escrita, é o primeiro capítulo do Quarto de Giovanni. Esse livro me surpreendeu muito, na verdade eu li ele na leitura coletiva com a Mel Ferraz, e eu não fazia ideia do que era esse livro até eu começar a ler ele. Falando um pouquinho do enredo, a história fala de David, um americano, louro aqui como a gente viu, né, que vai para a França e começa a viver lá. Não que ele vai morar lá, mas ele tá passando férias, sei lá, fazendo o que lá, porque no livro todo ele não trabalha, não faz nada. Ele só pede ajuda pro pai para ter dinheiro para continuar vivendo lá. E ele tem uma noiva chamada Hela. E a Hela vai viajar para a Espanha enquanto o David permanece na França, porque ele tinha pedido ela em casamento e ela pediu um tempo para pensar assim, deixa eu ver se eu aceito ou não, né? E aí o David fica na França e ele tem um amigo chamado Jacques. Como ele está passando algumas dificuldades financeiras, ele vai até o Jacques para pedir aí a sua ajudinha, né? E o Jacques, ele é homossexual. Convida o David para tomar uma num bar. E nesse bar existe um garçom chamado Giovanni. E esse bartender, esse garçom, esse barman, Giovanni, começa a se encantar pelo David. Na verdade, o Jacques estava de olho no Giovanni, e ele queria conquistar o Giovanni. E ele pede para o David ir lá, né, fazer a mão de ajeitar os lados lá para o Jacques. Só que nesse ajeitar os lados aí, ele se encanta pelo Giovanni. E o Giovanni se encanta por ele. Foi uma química entre os dois e os dois começam a meio que se relacionar. E o Giovanni chama o David para morar no quartinho dele, que o Giovanni mora num quartinho assim, bem forrequinha lá nos subúrbios lá da França. Como o David estava sem dinheiro, sem lugar para ficar, acabou ficando no quarto do Giovanni. E essa relação entre os dois vai se tornando assim algo muito forte. Uma das coisas que o Jacques diz pro David é assim: você devia amá-lo. E eu achei essa frase tão forte para ele, porque a gente vai ver em todo o livro a incapacidade do David de amar alguém. Na verdade, eu acho que esse livro todo é sobre a incapacidade do David de amar seja quem for. Ele é incapaz de amar o próprio pai, ele é incapaz de amar a Hela, ele é incapaz de se amar, ele é incapaz de amar o Giovanni, que se apresenta aí como se fosse mesmo a sua alma gêmea, né? E aí nós temos contato com um grande conflito do David o tempo todo em se aceitar e ter um relacionamento com outro homem. E já no começo do livro também, o David nos dá a notícia de que o Giovanni vai ser morto pela guilhotina. E uma informação que eu fiquei assim, pasma, é porque a última morte por guilhotina ocorrida na França foi em 1977, em 10 de setembro de 1977. Foi a última morte por guilhotina, foi ontem, né? Sabendo do enredo desse livro, a gente também pode notar alguns dados autobiográficos do escritor James Baldwin.
Ele nasceu em 1924 e morreu em 1987. E ele era um grande ativista contra a segregação racial nos Estados Unidos. Então ele viveu toda essa coisa. Nos Estados Unidos, ele foi viver na França durante muito tempo, porque ele tinha realmente medo de ser negro nos Estados Unidos. E aí ele volta para os Estados Unidos para ser um grande ativista. Então ele foi colega de Malcolm X, Mendinger, Martin Luther King. E tem um documentário muito maravilhoso que está disponível na Globoplay que chama Eu Não Sou Negro. Muito legal, eu assisti ontem, assim, então você entende muitas das questões do James Baldwin no livro, apesar desse livro ele ter sido criticado por colocar um personagem louro, e não um personagem negro, mas ele vem em defesa do seu livro, ele diz assim, bom, muitas questões foram levantadas no Quarto de Giovanni e não caberia colocar mais uma questão ali que era do racismo. Foi uma escolha dele, mas a gente vê permeado ali a questão do racismo de outras formas, né? Esse livro também, O Quarto de Giovanni, ele foi dedicado a Lucien, e esse Lucien, dizem por aí que foi um dos relacionamentos que o James Baldwin teve na França. Era um pintor que ele teve um relacionamento com ele. E a gente vê aí também muitas coisas do James Baldwin no livro O Quarto de Giovanni. Talvez a gente veja algum dos conflitos porque passou o James Baldwin, né? Agora imagina, ele lá em 1956, quando foi lançado O Quarto de Giovanni, gente, era um mundo, ele estava ali enfrentando a segregação racial, ele ainda ia falar que tinha uma relação homoafetiva, pronto, né, já ia cair em cima, o mundo em cima do James Baldwin ali. E muito legal também esse documentário, né, que eu falei aí, porque ele apresenta registros e debates, apresentações e seminários no qual James Baldwin foi protagonista. O documentário é narrado através de um texto que ele mesmo escreveu, que o nome é Remember This House. Então ele relembra aí os assassinatos de Edgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King. Então assim, meu Deus, é um documentário que você fica, nossa, como a gente ainda tem que crescer como ser humano, como a gente ainda tem que reconhecer enquanto raça branca, quanto a gente fez esse povo negro sofrer e se colocar no lugar, dar ouvidos. São tantas as questões que esse documentário assim vai nos tocando. Eu quase chorei assim de ver a luta do James Baldwin, sabe? E quando a gente fala que por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um racismo velado, né, que não se fala sobre ele. Nós temos uma segregação. Até pouco tempo atrás eu vi uma moça que ganhou um concurso de Miss, ela era negra, e uma senhora lá começou a comentar, falou assim, mas esses negros estão tomando todos os lugares? Pelo amor de Deus, gente, nós estamos, né, em 2021, nós já teríamos que ter dado um passo muito mais além dessas coisas, a gente teria que já estar lutando por outros tipos de direitos, a gente ainda tem que defender o óbvio, né? Isso aí é algo que a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar ouvindo a luta do povo negro. Eu acho que isso é muito importante. Principalmente, dá ouvidos a um escritor negro, né? Vai lá, lê esse livro, se coloca no lugar dele, sabe? Vamos ver o que ele tá falando, vamos ouvir esse povo, vamos ouvir quais são as questões, o que tá machucado aí ainda, o que a gente ainda precisa fazer para ajudar vocês, sabe? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia, coisas que a gente tem que parar de falar, né? Muitas coisas a gente fala assim, vamos fazer as coisas nas coxas. Quando eu descobri o que era nas coxas, era porque os escravos colocavam as telhas nas coxas e aí saía cada um de um tamanho. Eu parei de dizer essa expressão, então vamos parar de dizer expressões que ofendem as pessoas, né? E ter mais respeito, um pouquinho mais de amor. Então esse livro aqui, temos aí a foto do nosso James Baldwin, maravilhoso. Assista um documentário que é um complemento para você entender quem foi essa pessoa e quais foram os conflitos do David. O David é um personagem que foi tão bem construído que você ao mesmo tempo... em alguns momentos você sente empatia, mas você sente vontade, sabe, chacoalhar ele, falar assim, tem uma atitude um pouco mais humana, pelo amor de Deus.
sabe? Então, o livro, ele termina em aberto, né? É um livro que termina em aberto. A gente só vai descobrir por que o Giovanni foi assassinado pela guilhotina ali, lá no fim do livro. Então, no fim do livro que a gente descobre, e o David é muito permeado pela culpa, o tempo todo ele tá falando assim, a culpa foi minha, porque o Giovanni fez isso, e lá, 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 lá. E aí a gente vai descobrir por que o Giovanni morre por guilhotina, né? Então, assim, um livro fantástico, é um livro muito bem escrito, a construção dos personagens é muito boa, as questões que são levantadas ali com o David é muito pertinente. Nós passamos também pela misoginia das mulheres, o Giovanni tem algumas falas assim misóginas, né? Mas aí a Hela vem e traz um contraponto ali nessa misoginia e seria um personagem que eu gostaria de ouvir mais nesse livro, sabe? Que não foi tão assim desenvolvido, mas pensa, uma mulher também que tá viajando sozinha pela Espanha em pleno 1956, né? Ela também sai ali dos padrões, então ela também tem alguns conflitos que seria muito legal de se escutar mais sobre a Hela, né? E ela tá nessa relação com o David, que tá apaixonado pelo Giovanni, mas não assume isso, aqueles conflitos todos ali. Então a gente vê o grande conflito do David em amar ou não amar, né? Então, ame. É isso aí. Então fica a minha dica, Quarto de Giovanni de James Baldwin.